Ah, agora vai, né? Como assim, né? Como assim? Mas Danny sabia que precisava castigar um pouco os amigos, pois o contrário, eles o considerariam mole. Enquanto ficava sentado na varanda, afastando as moscas com a mão, o que constituía mais um aviso que ameaça para elas, voltou às coisas que deveria dizer aos amigos, antes que lhe permitisse retornar ao curral de sua afeição. Precisava mostrar-lhes que não era um homem de ser mandado, mas estava ansioso para acabar com aquilo, voltar a ser o Danny de quem todos gostavam, o Danny a quem todos chamavam quando tinha um galão de vinho ou um quilo de carne. O proprietário de 2 casas era considerado rico e havia perdido muitos petiscos. Pilon, Pablo, Jesus Maria, Corcora dormiram durante muito tempo no colchão de agulhas de pinheiro na floresta. Foi uma noite de tremenda agitação e estavam cansados. Mas finalmente o sol caiu sobre seus rostos com a ardência do meio-dia, as formigas começaram a passear sobre seus corpos e 2 gaios azuis pousaram no chão bem perto, xingando-os com todas as espécies de nomes contundentes. Mas o que acabou com seu sono, no entanto, foi um piquenique que se instaurou exatamente do outro lado da moita, tendo sido aberta uma enorme cesta de comida, de onde partiram odores que deslizaram até Pilon, Pablo e Jesus Maria. Eles acordaram, sentaram, então a gravidade da situação bateu sobre eles. Como o incêndio começou? Perguntou Pablo lamurioso, e ninguém sabia. Talvez, falou Jesus Maria, seja melhor nós irmos para uma outra cidade durante algum tempo, para Watsonville ou Salinas. São cidades muito agradáveis. Pilon tirou o sutiã do bolso e passou os dedos sobre a sua macia ensozada. Ergueu contra o sol e olhou através dele. Isso só adiará o problema. Acho que será melhor irmos ver Danny e confessar nossa culpa, como os filhos fazem com os pais. Assim ele não poderá dizer nada sem se arrepender. E além disso, não temos esse presente para a senhora Morales? Seus amigos concordaram com a cabeça. Os olhos de Pilon perscrutaram o piquenique através da noite espessa, detendo-se especialmente naquele enorme cesto de comida, de onde provinha o cheiro de ovos apimentados. O nariz de Pilon franziu-se ligeiramente como o de um coelho. Sorriu num delicioso devaneio. Vou andar um pouco, meus amigos. Daqui a pouco encontrarei vocês na pedreira. Não tragam a cesta, se puder evitar. Ficaram olhando tristemente Pilon levantar-se e partir, através das árvores, em linha reta para o piquenique e a cesta. Pablo e Jesus Maria não se espantaram. Logo depois, ao ouvir um cão latir, um galo cantar, risos esganiçados, o rosnar de um gato selvagem, um gritinho e um pedido de ajuda. Mas o pessoal do piquenique estava espantado e fascinado. Os 2 casais abandonaram sua cesta e correram na direção daqueles barulhos tão ecléticos. Pablo e Jesus Maria obedeceram Pilon. Não tocaram na cesta, mas logo depois suas camisas ficaram manchadas com os ovos apimentados. Mais ou menos às 3 horas da tarde, os 3 penitentes dirigiram-se até a casa de Danny devagar. Seus braços estavam cheios de presentes de reconciliação. Laranja, maçã, banana, vidro de azeitona, de picles, sanduíche de presunto, de ovos, garrafa de soda gasosa, uma caixa de salada de batata e um exemplar de Saturday Evening Post. Danny viu-os chegar, levantou-se, procurou lembrar as coisas que tinha a dizer. Eles se enfileiraram de fronte de Danny e baixaram as cabeças. Cachorrões, explodiu Danny, e ladrões da casa da gente decente, e mais, ova de caramujo. Chamou as mães dele de vaca e os pais de carneiro velho. Pilon abriu o saco que trazia, mostrou sanduíches de presunto. Danny disse que não confiava mais em amigos, que sua fé havia sido destruída e sua amizade pisoteada. E aí começou a ter uma certa dificuldade de lembrar, pois Pablo havia tirado 2 ovos apimentados de dentro da camisa. Mas Danny recuou até as antigas gerações deles e criticou a honra de suas mulheres e a virilidade dos seus homens.
Pilon retirou do bolso o sutiã rosa e começou a balançá-lo na ponta dos dedos. Aí Dene esqueceu tudo. Sentou-se na varanda, os amigos com ele, os embrulhos começaram a ser abertos. Comeram até se sentirem mal. Só uma hora mais tarde é que se recostaram na varanda, prestando atenção a pequenas coisas além da digestão, quando Dene perguntou como que por acaso a respeito de um assunto remoto. Como que o incêndio começou? Não sabemos, explicou Pino. Fomos dormir, a coisa começou. Talvez tenhamos inimigos. Talvez, disse Pablo, com ar devoto. Talvez haja o dedo de Deus nisso. Quem sabe o que faz o bom Deus agir da forma com que ele o faz? Acrescentou Jesus Maria. Quando Pilo estendeu o sutiã e disse que era um presente para a senhora Morales, Dene ficou reticente. Olhou o sutiã com algum ceticismo. Percebeu que os amigos queriam bajular a senhora Morales. Isso não é presente que se dê a mulheres, disse finalmente. Quase sempre ficamos amarrados a elas pelas meias de seda que lhes damos. Não podia explicar aos amigos o esfriamento das relações com a senhora Morales, desde que passara a ser proprietário de apenas uma casa, nem podia descrever em atenção à senhora Morales sua satisfação por esse esfriamento. Guardarei essa coisinha, disse. Um dia, talvez, seja usada por alguém. Quando escureceu, entraram na casa e acenderam um fogo de agulhas de pinheiro na estufa hermética. Dene, como prova do seu perdão, trouxe um quarto de bagaceira e partilhou seu fogo com os amigos. Adaptaram-se rapidamente à nova vida. É uma pena que todas as galinhas da senhora Morales tenham morrido, comentou Pino. Mas mesmo ali havia obstáculos à felicidade. Na segunda-feira ela vai comprar outras 2 dúzias, disse Dene. Pino sorriu satisfeito. As galinhas da senhora Soto não eram boas, comentou. Eu disse a ela que precisava dar casca de ostras, mas não me deu atenção. Beberam quarto de bagaceira o suficiente para provocar o restabelecimento da camaradagem. É bom ter amigos, disse Dene. Como o mundo seria solitário se não houvesse amigos para sentarem juntos e partilharem da bagaceira de alguém? Ou dos sanduíches de alguém, acrescentou rapidamente Pilo. Pablo não sentia muito remorso, porque desconfiava da verdadeira situação da política celestial que havia causado o incêndio da casa. Amigo como tu, Dene, existem poucos no mundo inteiro. Não são muitos os que têm tal conforto. Antes de Dene sucumbir completamente ao envolvimento dos seus amigos, deu um aviso. Quero que todos vocês fiquem longe da minha casa, ordenou. É para o meu uso pessoal. Embora ninguém tivesse se referido a isso, cada um dos 4 ficou sabendo que todos iriam morar na casa de Dene. Pilon suspirou de prazer. Estava afastada a preocupação do aluguel. Estava afastada a responsabilidade de ter dinheiro. Não seria mais um inquilino, mas um hóspede. Mentalmente, agradeceu o incêndio da outra casa. Seremos todos felizes aqui, Dene, disse ele. De noite, sentaremos diante da estufa. Nossos amigos virão nos visitar. Quem sabe, vez por outra, teremos um copo de vinho para brindar a amizade? Então Jesus Maria, num arrobo de gratidão, fez uma promessa precipitada. Quem fez foi a bagaceira. À noite, o calor do fogo e todos aqueles ovos apimentados. Compreendeu que havia recebido grandes presentes e quis retribuir. Será nossa responsabilidade dever fazer com que haja sempre alimentação nessa casa. Para Dene, sentenciou, que nosso amigo nunca tenha fome. Pino e Pablo ergueram o olhar, assustados, mas a coisa estava dita, uma coisa bela e generosa. Ninguém poderia destruí-la impunemente. Até Jesus Maria compreendeu, depois de ter falado, a grandeza de sua declaração. Sua única esperança era que Dene esquecesse, pois sussurrou Pilo para si mesmo. Se essa promessa for cumprida, será pior que o aluguel. Será escravidão. Juramos, Dene, disse.
ficaram em torno da estufa com os olhos cheios de lágrimas. E o amor de uns pelos outros era quase insuportável. Pablo limpou os olhos úmidos com as costas da mão e repetiu o comentário de Pilo: seremos muito felizes morando aqui. Como os amigos de Danny tornaram-se um instrumento de Deus, como ajudam o pobre pirata. Uma grande quantidade de gente via o pirata todos os dias e muitos riam dele enquanto outros tinham pena. Mas ninguém o conhecia muito bem e não se metiam com ele. Era um homem enorme, forte, com uma formidável barba preta, revolta, usava jeans e uma camisa azul, mas não usava chapéu. Na cidade calçava sapatos. Quando o pirata se encontrava com um adulto, seu olhar se contraía, o secreto olhar de um animal que gostaria de fugir se ousasse virar as costas bastante tempo. Por causa dessa expressão, os nativos de Monte Rei sabiam que sua cabeça não tinha se desenvolvido com o resto do seu corpo. Eles o chamavam de pirata por causa da barba. Diariamente era visto empurrando seu carrinho de vendedor ambulante pelas ruas, até acabar a mercadoria, e sempre, amontoados nos calcanhares, seus 5 cachorros. Henrique tinha um aspecto um tanto de mastim, apesar do rabo cabeludo. Pajarito era castanho e encaracolado, e essas eram as únicas coisas que se podiam ver dele. Rudolph era um cão sobre o qual os transeuntes diziam: é um cão americano. Fluff era um dog e senhor Alec Thompson assemelhava-se a um terrier. Andavam em grupo atrás do pirata, a quem demonstravam significativo respeito e eram muito solícitos pela sua felicidade. Quando ele sentava-se para descansar da tarefa de empurrar a carrocinha, todos tentavam aninhar-se no seu colo para que ele lhes coçasse as orelhas. Algumas pessoas haviam visto o pirata de manhã cedo na rua Alvarado. Uns os teriam visto cortando a mercadoria e outros lembravam que ele vendia lenha.